Na sequência da nota oficial divulgada pela Presidência da República, através da qual se informa o país sobre a indicação do Dr. António Costa como Primeiro-Ministro, o PSD vem expressar a seguinte posição. Ponto 1. O governo democraticamente escolhido pelos portugueses nas eleições de 4 de outubro foi derrubado no Parlamento em 10 de novembro pelo Partido Socialista, que se aliou para esse efeito aos restantes partidos minoritários da esquerda radical e ao PAN. Ponto 2. Recorda-se que esta opção do PS foi tomada, apesar dos esforços do PSD e do CDS, no sentido de poderem chegar a um compromisso com os socialistas que permitissem que uma maioria maior, de inspiração europeia e atlantista, apoiasse no Parlamento a escolha que os portugueses fizeram nas eleições e que assim se evitasse uma crise política. Ponto 3. Esta crise política surgiu no momento em que Portugal está em plena recuperação económica, com um crescimento previsto de 1,5% e uma redução sustentada do desemprego que já baixou para 11,9%. Sublinha-se ainda que Portugal, pela primeira vez desde que é membro da zona euro, atingirá este ano um déficit inferior a 3%, podendo assim sair do procedimento por déficit excessivo. Sempre dissemos que a crise política causada com o derrubo do 20º Governo Constitucional deveria obrigar os responsáveis pela mesma a apresentarem uma solução alternativa do Governo que fosse coesa e duradoura. Ora, é manifesta a fragilidade e inconsistência da solução apresentada pelo PS como alternativa de Governo. Acresce que os 3 entendimentos bilaterais que assinou, para além de assimétricos, são omissos em matérias essenciais para o futuro do país e têm subjacente uma estratégia económica que nos merece as maiores reservas e preocupações. Respeitamos as decisões do Sr. Presidente da República, que, como é óbvio, teve de encontrar uma solução de recurso para responder a uma crise política grave e inédita nestes 40 anos de democracia e cujas alternativas poderiam representar um custo maior para Portugal. Respeitando a decisão do Sr. Presidente da República, não queremos deixar de sublinhar, no entanto, que esta nova solução do Governo não conta com o nosso apoio político, apenas responsabilizando o PS e os partidos da esquerda radical que com ele se comprometeram para sustentar politicamente o futuro Governo no Parlamento. Repito, respeitando a decisão do Sr. Presidente da República, não queremos deixar de sublinhar, no entanto, que esta nova solução de Governo não conta com o nosso apoio político, apenas responsabilizando o PS e os partidos da esquerda radical que com ele se comprometeram para sustentar politicamente o futuro Governo no Parlamento. O PSD, apesar desta sua posição clara de não apoio, não quer deixar de desejar democraticamente os melhores votos para o desempenho do futuro Governo no interesse dos portugueses. Estou à disposição dos seus jornalistas para responder a qualquer coisa. Eu perguntava, tendo em conta aquilo que acabou de expor, se acredita sinceramente que o Sr. Presidente da República terá ficado devidamente esclarecido com as dúvidas, com as respostas do Partido Socialista. Não se terá sentido o Sr. Presidente da República também um pouco forçado a esta decisão? Primeiro porque Passos Coelho disse que não ficaria a assar, disse-o publicamente, e segundo creio também ao Sr. Presidente da República, que não ficaria a assar num governo de gestão. E também porque o Sr. Presidente da República, no comunicado que fez chegar, na nota que fez chegar pouco depois de receber António Costa aos jornalistas, disse que, dada a impossibilidade de dissolver o Parlamento, de convocar eleições legislativas até abril, esta era também a sua decisão. Antes de mais, boa tarde. Permita-me que não faça comentários nem especulações sobre aquilo que acha ou não acha o Sr. Presidente da República. Nós devemos nos cingir aos factos e à posição que nós próprios temos sobre esta matéria. A nossa posição é muito clara. É óbvio que foi criada uma crise política pelo Partido Socialista com o objetivo de chegar ao poder. Por isso, preferiu aliar-se à esquerda radical minoritária no Parlamento para derrubar o governo que foi legitimamente escolhido pelos portugueses a 4 de outubro. Com isso, tinha-se comprometido previamente a esse derrubo a apresentar uma solução que fosse duradoura, coesa e que garantisse aos portugueses governabilidade. Aquilo que nós assistimos hoje, julgo que todos os portugueses têm uma leitura simplificada dos acordos que foram, ou dos documentos que foram assinados entre o Partido Socialista e os outros partidos que derrubaram o 20º Governo Constitucional,
é que, para além de haver uma assimetria entre o conteúdo desses documentos, eu até acrescentaria que, para além da assimetria, haverá alguma contradição em algumas matérias, aquilo que nos parece claro é que há uma omissão objetiva sobre temas que são fundamentais e que são temas que têm a ver com o futuro de Portugal. E, portanto, aquilo que nós hoje aqui dizemos com todas as letras é que não concordamos, nem subscrevemos, nem apoiamos politicamente esta indicação e este governo que o Dr. António Costa irá chefiar. Essa é uma responsabilidade, o apoio político e parlamentar a esse governo é uma responsabilidade exclusiva dos partidos que subscreveram os acordos conjuntos com o Partido Socialista e os documentos conjuntos com o Partido Socialista, e essa decisão futura, e as decisões futuras desse governo que careçam de apoio político e parlamentar seguramente serão garantidas por tais partidos que fizeram a subscrição desses documentos. E, portanto, aquilo que nós nos temos que cingir aos factos, e os factos demonstram que a democracia foi encurralada e foi subvertida a vontade popular dos portugueses que no dia 4 de outubro, de forma muito clara, escolheram para primeiro-ministro o Dr. Pedro Passos Coelho. Como se recordam todos, os debates que nós tivemos nas rádios e nas televisões foi entre o Dr. Passos Coelho e o Dr. António Costa, não foi entre os deputados que se concorriam em todas as listas, os 230 deputados que os partidos apresentavam em todas as listas, para os diferentes lugares. E, portanto, os portugueses escolheram para primeiro-ministro o Dr. Pedro Passos Coelho, face à circunstância excepcional que hoje vive o país, sob o ponto de vista constitucional, de haver o designado semestre branco, sob o ponto de vista constitucional, que é a paralisia dos poderes do Sr. Presidente da República, de poder dissolver o Parlamento e convocar novas eleições para que se devolvesse a palavra aos portugueses, face ao bloqueio que foi feito no Parlamento pela nova maioria de esquerda que se juntou, que se agremiou para bloquear o funcionamento do país, e o Partido Socialista está a liderar essa maioria de esquerda, que esteve a bloquear, enfim, a aprovação do programa do governo, 20º governo constitucional. Aquilo que, obviamente, está em cima da mesa é uma crise política com os contornos que nós hoje conhecemos. Cabe agora ao Partido Socialista responder perante o país, assumir as suas responsabilidades, responder perante o país e garantir que o ciclo de crescimento económico, de recuperação do emprego, que está assente em muitos dos esforços que os portugueses fizeram nos últimos 4 anos, não sejam lançados pela janela fora e que não sejam colocados em perigo exclusivamente por vontades populistas e demagógicas de querer tomar decisões que, na nossa ótica, não correspondem ao rigor e à responsabilidade que é devida no tempo que ainda vivemos. Essa falta de apoio político do PSD ao governo de António Costa significa que o partido vai votar contra tudo aquilo que tem a ver com compromissos internacionais, designadamente europeus, que estão assumidos também pelo PSD? Significa que, naturalmente, o Partido Socialista se terá reunido todas as garantias para assumir a responsabilidade de derrubar o governo que saiu legitimamente das eleições de 4 de outubro, apresentando ao Sr. Presidente da República uma alternativa que seguramente terá sempre o apoio da base política parlamentar que foi oferecida ao Sr. Presidente da República como base de apoio. Nós não estamos subjugados a nenhuma ditadura de que natureza seja. Mas, acima de tudo, estamos subjugados ao princípio da responsabilidade. E, portanto, quem derrubou um governo legitimamente escolhido pelos portugueses e o tenta substituir por um governo com base naquilo que são os documentos assimétricos e omissos que são apresentados hoje aos portugueses, para tomar o poder, como aconteceu hoje com a indicação do Dr. António Costa para Primeiro-Ministro, seguramente que se reunirá de todas as garantias que possam permitir que este governo, liderado pelo Dr. António Costa, tenha a base política de apoio no Parlamento, nos partidos de esquerda que consigo assinaram esses documentos. Para a CMTV, na altura, e ainda não era confirmado este cenário que Aníbal Cavaco Silva acabou por decidir hoje, mas na altura em que se colocou a hipótese de
mesmo. Pedro Passos Coelho prometeu uma oposição feroz. A minha pergunta é se podemos contar com Passos Coelho no Parlamento para fazer oposição a António Costa. Eu julgo que os portugueses já se habituaram à ideia muito simples de que o Dr. Pedro Passos Coelho não é um político que deserta nem que foge. E, portanto, ele estará onde for necessário para defender os portugueses e o interesse de Portugal e a nossa visão desse interesse. E, portanto, poderão os portugueses contar com o Dr. Pedro Passos Coelho no Parlamento, poderão contar com o Dr. Pedro Passos Coelho na sociedade, a trabalhar ao lado dos portugueses, seja no poder, seja na oposição, sempre com um objetivo, que é defender o interesse nacional. Sobre essa matéria, julgo que os portugueses já conhecem suficientemente o Dr. Pedro Passos Coelho para não terem dúvidas sobre a sua atitude e o seu caráter firme na defesa do interesse nacional. Senhores jornalistas, muito obrigado. Uma boa tarde a todos.